Boa noite a todos e todas. Meu nome é Sabrina, eu sou defensora já há bastante tempo, há 11 anos, quase 11 anos, então eu já passei por vários lugares da defensoria. Hoje eu estou em Osasco e trabalho com fazenda, infância, infracional e civil. Mas eu vou dar a parte de difusos que a gente combinou e vou rachar com o professor Júlio, que é um ótimo professor também. Ele vai me ajudar, porque eu estou meio que na reta final do meu doutorado, então eu estou com um filho pequeno, então eu estou bem encrencada. Não, mas eu acho que a gente separou direitinho a matéria. Eu acho assim, o que a gente vai dar aqui para vocês, principalmente que eu sei, e é normal que as pessoas tenham contato com essa matéria, só nos cursinhos, infelizmente, isso é normal para todos, é uma matéria que não é dada na faculdade, mas eu acho que se vocês tiverem a compreensão da sistemática que eu acho que vai dar para passar aqui, depois o que vocês vão ter que pincelar são algumas coisas um pouco mais específicas, que aí acho que um bom manual do Fred Didier, ele escreve com o Hermes Zanetti, eu acho que é um ótimo manual. Vocês vão pincelando, eu acho que dá para complementar bastante, dá para ir bem numa prova. Eu tenho um livro que eu deixei até aqui na biblioteca, não sei se está ali, eu doei a primeira vez que eu vim dar aula no cursinho, chama Processos Coletivos e Políticas Públicas, que foi a minha dissertação de mestrado. E ela é bem interessante porque eu acho que dá uma visão do processo coletivo bem da defensoria mesmo, né? Porque o que a gente vai discutir em processo coletivo são os direitos sociais, né? É isso que vai cair na prova de vocês, é isso que vai ter no dia a dia de vocês quando vocês forem defensores, defensoras, tá? Então, se vocês, eu acho que vocês têm aqui, se não tiverem me avisem que eu faço uma nova doação. E eu acho que é um livro também, ele não é um manual, mas eu acho que é um livro bacana eu acho que talvez seja até um pouco mais fácil de ler do que manual, porque ele não é estritamente técnico, né? E ele também passa por questões constitucionais, questões de direito administrativo, que são bastante importantes para a defensoria. Então eu acho que é um livro também fácil de ler e que talvez vocês até na dinâmica e com os exemplos práticos consigam até melhor compreender do que às vezes um manual, tá? Então vamos lá. Gente, quando a gente começa falando de processo coletivo, o grande princípio que está por trás do processo coletivo é o acesso à justiça, né? Falar em processo coletivo é iniciar com o estudo de acesso à justiça, né? E quando a gente pensa em acesso à justiça no Brasil e também, né, no âmbito internacional, a gente não pode deixar de falar do Mauro Capelletti, que escreveu aquele livro Acesso à Justiça junto com o Brian Garf, né, aquele livro pequenininho, verdinho, que a Ellen Grace traduziu. É um livro muito importante e, apesar de ter sido escrito lá na década de 70, é um livro que, para nós aqui, hoje, ainda é bastante contemporâneo, né? Porque o Brasil ainda, acho que mesmo os países desenvolvidos, ainda estão no início do desenvolvimento do acesso à justiça, né? Então, é um livro chamado Acesso à Justiça mesmo, né? Acho que todo mundo, pelo menos na faculdade, às vezes teve um contato, né? É um livro muito interessante, eu recomendo dele, a leitura também dele é muito rápida e se não tiverem aqui a gente dá um jeito, até fácil de encontrar em sebo, já encontrei em sebo por bem baratinho, mas é um livro bastante interessante. Então, o Mauro Capelletti e o Brian Garf, eles fazem um estudo empírico sobre o acesso à justiça, sobre as formas e as soluções para se dar mais acesso à justiça nos países, né? Então eles vão a campo, fazem pesquisas empíricas, veem nos países os modelos que são propostos para se ampliar o acesso à justiça. Esse livro, na verdade, foi decorrência de um movimento chamado Movimento Acesso à Justiça, de alguns processualistas, né? O Brian Garf é dos Estados Unidos, o Mauro Capelletti é da Itália e também de outros lugares, que tentaram compreender no processo civil como um instrumento ideológico, né? O que estava acontecendo é que eles viam que o processo civil era tratado como simples técnica, simples método,
Simples atos racionais, atos desencadeados como se fosse uma técnica, sem a compreensão desses instrumentos frente aí à realidade social. Essa era a grande crítica que eles faziam ao instrumentalismo. Lembra das teorias da ação? Lembra? Teve primeira fase, vamos relembrar as teorias da ação. A gente tem 3 teorias básicas, né? Hoje se fala na 4ª. A primeira é a teoria sincretista da ação. A teoria sincretista da ação, ela se apoiou lá no direito romano. A ação era quase o direito material, era o direito material em movimento. Eles não sabiam o que era ação. Para eles, a ação não era o processo civil, não existia aí essa ciência do processo civil. Para os romanos e para essa teoria sincretista, a ação era o direito material em movimento. Tá? E aí isso evoluiu para a fase autonomista da ação. Foi aí que os pesquisadores falaram, não, existe 2 relações jurídicas. A relação jurídica material e a relação jurídica de direito processual. Foi aí que eles descobriram que tinham aí 2 relações jurídicas, né, nessa questão da ação. Então ele diz, a relação de direito material entre A e B, entre Tício e Caio, né, que vocês estão acostumados a ver. A relação jurídica de direito processual é aquela relação triangular. A, Estado juiz, contra B. Então, uma era uma relação angular e a relação de direito processual triangular. As partes nas pontas e o Estado juiz no vértice. Essa era a fase autonomista do direito da ação. E aí que começou a florescer o direito processual. Aí que todo mundo viu que existia uma ciência a se descobrir. Então foi todo mundo estudar direito processual. Né? Estudaram aí condições de ação, pressupostos processuais. É nessa fase que vão criar aí os institutos e as técnicas processuais, sempre tentando justificar essa nova relação jurídica. Então, os processualistas queriam, a todo custo, justificar essa técnica, justificar porque tinha que ter a condição da ação, o requisito processual, os requisitos de competência. E eles estudaram tanto que eles começaram a isolar a relação jurídica de direito material a isolar a relação de direito processual da direito material. E aí houve um distanciamento. O processo ficou lá e o direito material cá. A tal ponto que o processo não conseguia mais dialogar com o direito material. Eles queriam justificar a tal ponto que eles resolveram separar de forma absoluta processo e direito material. E isso levou a consequências desastrosas. Né? Posteriormente, né, se analisou por essa visão crítica que o processo ele de nada vale por si só. É isso que a gente vê a frase, o processo não vale por si só. O processo é um meio de concretização do direito material. Então, gente, essa é a terceira fase, a fase instrumentalista da ação. O processo é meio para a concretização do direito material. O processo não se justifica por si só. Por isso que ele tem um caráter instrumental, e daí o nome da teoria instrumentalista da ação. Na década de 70, não no Brasil, mas fora do Brasil, na Itália, nos Estados Unidos, houve um movimento crítico ao processo
tão somente como instrumento. Eles também compreendiam, Capelletti, que o processo, por óbvio, é um instrumento, e essa concepção a gente tem até hoje. Mas o instrumentalismo era visto como um processo, como uma mera técnica, como um meio neutro, sem valor, sem muito valor. Era como se fosse uma equação matemática o processo, né? Um ato, depois desencadeado por um outro ato, sem uma análise crítica e ideológica do processo. Essa era a grande crítica de Capelletti. Tá? Ele diz, enquanto o processo não se aproximar dos problemas sociais de cada país, o processo não vai ser efetivo. O que o Capelletti e esse movimento Acesso à Justiça queriam era realmente que o processo fosse um instrumento de justiça igualitário. Fosse um instrumento de justiça a todos os cidadãos. Que não apenas produzisse qualquer resultado, mas resultados efetivamente justos. Tiveram uma visão crítica daquele processo individualista, excessivamente formalista, né? Em que não servia efetivamente às funções sociais. Esse era o grande mote aí desse movimento Acesso à Justiça que surgiu na década de 70 e que Capelletti e Brian Garf expuseram aí um pouco das suas conclusões naquele livro que eu falei para vocês, que é bem interessante. Nesse livro, depois que ele faz uma pesquisa em vários países, ele faz 3 propostas que ele chama de 3 ondas renovatórias. Essas ondas renovatórias que ele chama, na verdade, são soluções práticas para o acesso à justiça. Então ele chama de ondas renovatórias, ele diz que são 3, e essas ondas renovatórias são soluções práticas para o acesso à justiça. Então ele conclui, faz um estudo e fala, olha, nesse livro eu vou propor 3 questões para realmente o acesso à justiça ser ampliado, para a gente vencer os obstáculos do acesso à justiça. O primeiro deles é assistência jurídica. Há, segundo eles, obstáculos econômicos e culturais para se acessar a justiça. Pobreza, segundo ele, é um obstáculo econômico que separa o cidadão da justiça. Ele fala efetivamente em pobreza. Ele é bem claro nas suas palavras. Isso, gente, envolve várias coisas que a gente tem hoje também, que é tanto as custas processuais, como, por exemplo, a forma de ter os meus direitos representados por meio de um advogado, por meio de um representante, por meio da capacidade postulatória. Ou seja, como é que uma pessoa pobre vai acessar a justiça sem um advogado? Né? E ele faz, então, um estudo de vários países. Uma das propostas que ele vê, que tem nos países da Europa, é o que ele chama de judicare. Chama isso mesmo, judicare, né? Judicare. Eu vou falar e vocês vão saber que aqui no Brasil também acontece igual. O poder público paga advogados privados para entrar com ações. Né? Então, cada advogado tem seu escritório, então cada ação que ele entra para o pobre, para a pessoa hipossuficiente, o Estado, então, paga. Esse é o sistema judicare que a gente tem aqui em vários estados, principalmente no estado de São Paulo, que é o convênio da OAB, com a Defensoria Pública. Né? Esse é o sistema judicare. É do orçamento público que é pago um advogado que tem o seu escritório, seus casos particulares, para juizar a ação de uma pessoa hipossuficiente. Isso é uma das formas. Mas o que ele concluiu? Que esse sistema é ruim. Por quê? Porque o advogado, primeiro, que não está exclusivo para aquele cliente.
Então, ele não vai dar a atenção necessária, né, àquela ação ou ao problema daquela pessoa. Né? Depois, ele não tem um conhecimento, um know-how específico daquelas demandas. Então, por exemplo, se a gente vai na defensoria, a gente tem demandas específicas. Por exemplo, a demanda de moradia é uma demanda muito específica. Não sei se vocês já tiveram direito urbanístico com Alan aqui. É uma questão da defensoria, né? Quem não tá quem é defensor e atua nessa área e não conhece os meandros dessa parte, dificilmente consegue solucionar os casos. É muito específico, né? E por óbvio, um advogado, por mais que tenha boa vontade da OAB, ele não tem esse conhecimento, que é um conhecimento típico da classe que tem um problema econômico, né? Esse modelo é bastante criticado pelo Boaventura de Souza Santos. De fato, não é um sistema, o judicare não é um sistema paliativo, mas não é um sistema eficiente. E aí Capelletti conclui, o modelo eficiente é o modelo público de acesso à justiça. É o modelo em que você tem servidores exclusivos para ajuizar demandas, pretensões das pessoas economicamente hipossuficientes, que é o modelo da defensoria, é o modelo público. Esse é o melhor, porque você tem os escritórios ou as defensorias, né, nos locais mais próximos à população que necessita. Você tem profissionais dedicados exclusivamente ao conhecimento dessas causas. E você tem profissionais que pensam no todo e na solução do todo, do conjunto, da classe. Então esse é o modelo público, né? Capelletti já na década de 70 falava que o modelo público, portanto, da defensoria pública é o melhor modelo para se contornar a primeira onda de acesso à justiça, que é o obstáculo econômico. E aí ele fala na segunda onda renovatória. Então essa é a primeira onda renovatória, assistência jurídica. Ele vai então para a segunda onda renovatória. Ele diz, há alguns direitos que pertencem a todos e ninguém ao mesmo tempo. Ele diz, há certos direitos que são compartilhados por todos, mas ninguém tem interesse específico em postulá-lo. É o caso do meio ambiente. Veja, o meio ambiente, ele pertence a todos e ninguém ao mesmo tempo, né? Por óbvio que o meio ambiente, uma poluição, a violação do meio ambiente me prejudica. Mas em muitos casos, eu vou dizer, eu não sou eu, Sabrina, que vou acessar a justiça para defender o meio ambiente. Justamente porque ele pertence a mim, mas a ninguém ao mesmo tempo, né? Eu não tenho interesse qualificado em levar essa questão à justiça. E ele fala, isso acaba que esses direitos ficam subrepresentados. Esse é o caso dos direitos difusos, né? Ele dá dois exemplos que para eles, naquele momento, eram mais interessantes, né? O direito do consumidor e o direito ao meio ambiente. São direitos, por excelência, difusos. O direito do consumidor, lógico, pode ter seu espectro individual, coletivo, estrito senso, difuso. E o meio ambiente, por excelência, só pode ser um direito difuso, né? Então ninguém quer levar ao meio ambiente, ou por exemplo, uma questão de publicidade enganosa, ninguém vai sozinho ajuizar uma ação para defender todos ao mesmo tempo. E eles ficam, portanto, subrepresentados. Ninguém vai à justiça, segundo Capelletti. E aí se faz necessário desenvolver um instrumento processual específico para eles. Essa é a proposta da segunda onda renovatória. Instrumentos processuais específicos para a defesa de direitos coletivos. Então, a segunda onda renovatória, que é a solução, né, para transpassar o acesso à justiça, é instrumentos processuais destinados a dar representação aos direitos difusos, que é o nosso modelo de processo coletivo que a gente vai estudar. Aí ele já avisava que era necessário mudar
a norma processual para se adequar a esse tipo de conflito. A gente então vai focar nessa segunda onda renovatória, é isso que eu e o Júlio vamos estudar com vocês. Eu só vou comentar com vocês, já completando a terceira onda renovatória. A terceira onda renovatória para ele era necessidade de se criar formas de se racionalizar, desburocratizar e simplificar o acesso à justiça. O grande exemplo que o Brasil seguiu nessa terceira onda renovatória, por exemplo, os juizados especiais de pequenas causas, né? É um resultado dessa terceira onda renovatória. É um procedimento, é um processo, né? Um procedimento simples, mais racional e mais acessível, tá? Então, sempre quando a gente estuda juizados de pequenas causas, a gente estava, na verdade, falando de uma sugestão da terceira onda renovatória de Mauro Capelletti, que falava isso, que era necessário criar formas de simplificar, de racionalizar, né, de tornar menos burocrático o acesso à justiça. Mas, como eu disse para vocês, o nosso enfoque é a segunda onda renovatória, é isso que a gente vai estudar. É o processo coletivo, são os instrumentos processuais para dar acesso à justiça aos direitos coletivos. Gente, essa doutrina do Mauro Capelletti, acho que vocês já estudaram, esse movimento acesso à justiça, na verdade, foi muito importante para o Brasil, né? A gente vai ver hoje, é difícil alguém não estudar, quando fala acesso à justiça, não mencionar esse livro, os estudos de Mauro Capelletti, mas na verdade o nosso estudo de acesso à justiça não começou com Mauro Capelletti. Esse movimento que teve internacional do acesso à justiça não teve um reflexo imediato aqui no Brasil. Sabe como a gente começou a estudar acesso à justiça no Brasil? Pelas ocupações coletivas de Recife. Na década de 80, houve ocupações coletivas das pessoas sem moradia, com problemas graves de déficit de habitação. Começaram, óbvio, a ocupar terrenos particulares, públicos, na cidade de Recife. Obviamente que era um fenômeno de várias capitais, mas o estudo foi feito na cidade de Recife. E aí, então, alguns sociólogos, principalmente, né, isso na verdade foi mais a cargo das ciências sociais, né, e alguns juristas começaram a estudar esse fenômeno das ocupações coletivas, né, e viram aí que as ocupações coletivas é uma forma de acessar, era uma forma de se repensar como dar acesso à justiça a essas pessoas que muitas vezes eram rés em ações de reintegração de posse. As pessoas começaram a estudar esse complexo processo em que tinha no polo passivo uma multidão e que muitas vezes não conseguia acessar o poder judiciário, sequer sabia da ação, né? Porque era tanta gente que aí o juiz Fagero, vocês conhecem, né? Tanta gente, melhor nem citar ninguém, né? Afinal, acesso à justiça por aqui, né? Publica no Diário Oficial. Todo mundo lê o Diário Oficial, né? O contraditório nem é tão importante assim, né, gente? Não é tão importante para os pobres, né? Se eu for pegar um livro aí, o contraditório, ainda mais agora o novo Código de Processo Civil, é tudo, né? Mas depende, na verdade, existe um filtro social e político nas nossas ações, né? Essas ações de ocupação coletiva, por exemplo, houve, como vocês sabem, houve uma alteração no Código de Processo Civil, no artigo 554, as ações de reintegração de posse, para tentar modelar, para tentar contornar essa questão desses réus multitudinários, né? A gente tem uma multidão, uma ação de reintegração de posse em que você tem, por exemplo, 1.000 famílias, deveria ter 1.000 famílias no polo passivo, né? E o Código de Processo Civil, nesse artigo 554 e seguintes, trouxe algumas compensações, né? Ele fala que o oficial de justiça tem que ir lá uma vez e depois cita pelo Diário Oficial, mas que tem intervenção da Defensoria Pública, tem intervenção do Ministério Público. Então é uma forma de compensar a violação do acesso à justiça a essas pessoas, mas mesmo assim é insuficiente, né? Quantas ações você pega, que o juiz de fato, o oficial de justiça vai lá, tem 1.000 famílias, ele cita 3,
publica no Diário Oficial e, nossa, o juiz dá a fera liminar, não tem contestação e é um devido processo legal maravilhoso, né? E o juiz justifica que aquilo, na verdade, é um devido processo legal e que houve aí as formalidades do processo. Então é interessante a gente notar, quem estudou bastante isso, essas ocupações coletivas, tem um livro chama Invasões Urbanas. É bem interessante também, é fruto dessas pesquisas empíricas das ocupações coletivas de Recife. Só o termo invasão que é ruim, que eu não gosto, mas o livro é bom. Boaventura tem um livro dele lá, quando ele estudou o pluralismo jurídico de Passágada, que ele fez um estudo empírico nas favelas do Rio de Janeiro. Então é um livro bastante interessante também, e vem mostrar pra gente como o processo coletivo, desde a década de 80, já incomodava, né? Como os fatos sociais, eles já chamavam, já pediam aí um processo novo, né? Já falavam que aquele código de 73 não dava conta, né, dos problemas sociais que a gente vivia, que a nossa sociedade ela é muito mais complexa do que aquele processo civil descrito no Código de 73 e mesmo nesse descrito no Código de 2015, que não foi suficiente para abranger os nossos problemas. Tá? Aí tem uma interessante, o Joaquim Falcão, que escreve nesse livro de Invasões Urbanas, ele faz uma comparação. Ele fala, né, que o livro do Capelletti foi muito importante, que o movimento Acesso à Justiça, que eu narrei para vocês, foi muito interessante, mas ele fala o problema dos movimentos do acesso à justiça, lá do Capelletti, era um problema de minorias. Como dar acesso à justiça às minorias, né? Então falava das questões, por exemplo, raciais nos Estados Unidos, né, que na década de 60, 70 eram muito judicializadas, né? A gente tem o famoso caso Brown and Board Certification, que é um processo judicial de uma ação coletiva norte-americana que visava acabar com o sistema dual de escolas americanas, né, entre negros e brancos. Então, os Estados Unidos tiveram exemplos muito bons de ações coletivas para reafirmar esses direitos civis. Eles chamam lá de direitos civis, que eram principalmente as questões raciais, né, que na época de 70, 60, ainda hoje vive, mas na época de 60, 70 ainda havia o apartheid, né? Mas ele fala o seguinte, o Joaquim Falcão fala uma coisa interessante. Nesse movimento acesso à justiça, o problema lá era de dar acesso às minorias. Aqui no Brasil, o problema é de maiorias, né? O problema do Brasil é dar acesso às maiorias. Essa é a nossa questão, né? E depois eu passo para vocês o slide. Na América Latina, trata-se quase sempre de defender os direitos da maioria e não os direitos das minorias. Quem é discriminado social e economicamente é a maioria dos cidadãos. Quem não tem acesso, depois se vocês quiserem eu passo esses slides. Quem não tem acesso ao judiciário é a maioria dos cidadãos. Por isso, a questão de acesso à justiça na América Latina é uma questão de maioria, de imensa maioria, e não apenas de determinados grupos étnicos ou sexuais. O problema também dos homossexuais era muito forte, foram bastante judicializados nos Estados Unidos. Então, essa era a nossa grande questão, né? Quando a gente fala que a gente precisa de processo coletivo, não é só para racionalizar o poder judiciário, para ficar mais rapidinho, não. É para dar acesso à justiça. A gente tem um fosso de acesso à justiça em nosso país, né? E se vocês forem ver as discussões que antecederam o novo Código de Processo Civil, pouquíssimo se fala nesse acesso à justiça, nesse filtro social, nesse filtro racial que existe aqui no Brasil, e que lá nos Estados Unidos é dito com todas as letras, e aqui não, de que há fosso de acesso à justiça para os economicamente mais pobres, mais vulneráveis, né? E daí a importância que me parece do processo coletivo, né? Porque hoje vocês vão ver, principalmente se vocês pegarem o manual do novo Código de Processo Civil, que tudo se resolve com o incidente de resolução de demandas repetitivas e com os recursos especiais extraordinários repetitivos. Isso se resolve para os jurisdicionados que já estão lá. O problema é que tem um fosso que não está lá, uma grande quantidade, uma multidão que não está no Poder Judiciário. Nós estamos falando de acesso à justiça àqueles que não são jurisdicionados, né, mas que são cidadãos e que muitas vezes têm problemas de violação de direitos gravíssimos. E para mim é o processo coletivo uma das formas do processo coletivo que pode racionalizar esses problemas. Então, gente, a gente tinha no Brasil também
isso na década de 70, também é um problema. A gente tinha um Código de Processo Civil de 73, o Código de Processo Civil de 73 foi feito na época da ditadura, né? Então ele tinha valores individualistas, autocráticos, estritamente formalistas, né? Então esse é o nosso Código Civil 73. Não acho que o Código Civil de 2015 tenha melhorado, não, mas melhorou algumas partes. E a gente tinha uma sociedade completamente complexa, né? Uma sociedade massificada, porque a inovação tecnológica na década de 90 fez surgir aí os contratos em massa, né? A gente teve violações de massa. E também a gente tinha uma Constituição de 88 que trazia direitos explícitos lá. Se a gente for pegar o artigo 6º, está escrito direito à maternidade, direito à moradia, direito à infância, direito à alimentação. Esses direitos do artigo 6º e alguns do artigo 5º são direitos individuais, mas também sociais, coletivos. O que adiantava a gente ter na nossa Constituição de 88 esses direitos tão amplos se a gente não tinha um processo adequado para efetivá-los? Tá? Por isso que o Capelletti fala que um dos direitos mais basilares, uma das garantias mais basilares é acesso à justiça. Se você não tem acesso à justiça, não adianta você proclamar direitos. Você nunca vai conseguir, quando violados, concretizá-los. Né? Da importância do processo. Por isso que o processo não é mera técnica. O processo ele tem o seu valor, o seu peso e a sua função social. Se mal desempenhado ou se omisso, ele vai concorrer para a desigualdade social que a gente tem no nosso país. Então esse era um retrato. Uma sociedade complexa, massificada e uma Constituição que falava que todo mundo tinha direitos sociais, mas não dava um instrumento processual adequado. Né? Como eu falei para vocês, o Código de Processo Civil de 73 era eminentemente individualista, né? Era autoritário, né? Não trazia nenhuma regra específica de como efetivar esses direitos coletivos, né? E aí foi necessário repensar o processo. Aí então os nossos doutrinadores, os nossos processualistas viram que era necessário reformular o processo, inclusive para se adequar aí ao que o Capelletti já tinha falado nessa segunda onda renovatória. Bom, vamos falar das leis que hoje regem os processos coletivos. Uma das leis que a gente tem veio até antes da década de 70. Foi Ação Popular Lei 4.717 de 65. Lei 4.717 de 65. Essa é a lei da ação popular. Se vocês forem pegar essa lei, gente, vocês vão ver que tem termos super antigos, ela não foi atualizada. Tem termos super antigos, não dá nem para entender aí umas coisas, tem alguns institutos que a gente nem usa mais, né? Mas ela não foi atualizada. De toda forma, a ação popular tem estatuto constitucional, está lá no artigo 5º, inciso 73 da nossa Constituição. Então tem uma previsão que na verdade tem uma previsão bem melhor do que está na lei. A lei é bem mais, a Constituição é bem mais progressista do que o termo da Constituição é bem mais progressista do que essa lei de 65. Mas de qualquer forma, a lei da ação popular foi a primeira lei que mencionou sobre o instrumento processual dos direitos difusos. É a primeira lei. É ruim, não é boa, mas pela primeira vez se disciplinou uma regra processual dos direitos difusos. Agora, gente, a ação popular não deu certo. Né? Sabe por quê? Vocês já viram alguma ação popular? Aí, eu, particularmente, 11 anos, vi uma ação popular. Isso foi bem no comecinho da minha atuação. Era uma ação popular para acabar com os pedágios dentro de São Paulo, eu acho que era alguma coisa assim. Por quê? A ação popular, depois como vocês vão estudar, é o cidadão que tem legitimidade para levar esses direitos difusos a juízo. Né? Então é o cidadão que pode proteger o meio ambiente, que pode proteger a moralidade administrativa. E aí é o que o Capelletti dizia: qual é o cidadão sozinho que vai ajuizar uma ação contra o Estado ou contra uma grande empresa? Quem vai gastar quem vai ter esses custos, quem vai ter esse enfrentamento político, psicológico que uma ação é?
Essa é a razão que a ação popular não deu certo, até hoje não deu certo, né? Deu certo, são pouquíssimas ações propostas e o direito difuso que está ali previsto não foi eficazmente defendido pela ação popular, não foi um instrumento efetivo. Uma lei que deu certo foi a Lei 7347 de 85. É a Lei da Ação Civil Pública, a Lei 7.347 de 85. Essa é a Lei da Ação Civil Pública, essa que principalmente cai no concurso, essa que a gente tem que estudar junto, depois a gente vai ver com o Código de Defesa do Consumidor. Essa é uma lei completa. Ela regulamenta a ação civil pública, que é um dos grandes instrumentos da Defensoria Pública para tutelar esses direitos sociais. 7.347 de 85, Lei da Ação Popular. Agora, uma coisa, se vocês foram perceber no artigo 5º, ela não contempla o cidadão. O cidadão não pode propor ação civil pública. Ação popular, sim. Ação civil pública, não. São só os entes que a gente vai ver que estão arrolados no artigo 5º. A Defensoria é um desses entes. Só que essa lei, gente, ainda era de 85, ainda não era completa. Era necessário, tinha muitas lacunas que não foram preenchidas, era necessário complementar. Então veio a parte processual do Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 90. Você tem o Código de Defesa do Consumidor, mas a segunda parte é processual, regulamenta o processo coletivo. Então, o artigo 90 do Código de Defesa do Consumidor manda interpretar a Lei da Ação Civil Pública e o Código de Defesa do Consumidor de forma complementar. Então, eles dizem, a Lei da Ação Civil Pública, o Código de Defesa do Consumidor complementa a ação civil pública e forma-se, então, um microsistema processual coletivo. Quando a gente fala um microsistema processual coletivo, não é um código. São duas leis que se complementam e regulamentam o nosso processo coletivo. Né? Já houve, gente, tentativa aí, em 2009, de fazer uma lei conjunta. Né? Em vez de ter duas leis, ter um microsistema processual, porque não se faz um código de processo coletivo, ou pelo menos uma lei que junte e atualize essas leis. Houve uma grande tentativa, principalmente ali no início de 2010, 2009 foi rejeitada, de 2005 para 2009. Mas não é, gente, não é interesse político. Ficou, obviamente, no Congresso. Foi apresentado um projeto de lei para regulamentar o processo coletivo, mas por óbvio que ficou ali no próprio Congresso. Por quê? Regra geral, o processo coletivo é ajuizado contra o poder público ou contra grandes empresas. Tá? Então, por óbvio que não há interesse nenhum do Congresso, muito menos do poder público, em se atualizar, deixar efetivo o processo coletivo. Né? Eles sabem que eles serão os grandes alvos do processo coletivo. Então, hoje o que a gente tem são essas leis. Né? São leis aí que, se a gente for ver até no cenário internacional, são leis avançadas. A gente tem até a gente acaba sendo até esse paradigma no modelo internacional do processo coletivo. Né? Uma das pessoas que fomentaram bastante o processo coletivo foi a Ada Pellegrini, né? Ela com Kazu Watanabe foram os grandes redatores da parte processual do Código de Defesa do Consumidor. Eu acho que eles conseguiram até enganar o Congresso para aprovar o Código de Defesa do Consumidor. Houve ali várias formas
sabiam que ia ser vetado, então colocou no outro artigo. Mas com certeza, ainda que não seja uma lei atualizada, precisa de atualização, precisa de complementação. Se a gente pode dizer que a gente tem um processo coletivo hoje forte por causa desses dois grandes atores, né? A da Pellegrini nessa parte, acho que foi uma grande responsável pelo processo coletivo estar tão em evidência no Brasil. Gente, vamos falar um pouquinho dos princípios que regem o processo coletivo. Bom, o primeiro princípio, a gente já falou, é o princípio do acesso à justiça, né? Mais uma vez eu digo, as demandas repetitivas, recurso especial, extraordinário repetitivo, o incidente de resolução de demandas repetitivas serve para racionalizar os processos. Processo coletivo serve para alargar o acesso à justiça. Essa é a grande importância do processo coletivo. Por isso que um não anula o outro, né? Um outro princípio é o princípio do devido processo legal social. A gente está muito acostumado a falar o devido processo legal, mas o devido processo legal, gente, é lá da Carta Magna de 1215. Né? Então, devido processo legal é a depender do contexto da época e o contexto ideológico que vige na época, né? Então, o Capelletti, quando ele fala princípio devido processo legal social, quer dizer que os princípios decorrentes, as garantias decorrentes do devido processo legal sejam interpretados à luz de uma ideologia socializante, à luz do direito coletivo, né? Então, quando a gente interpreta o contraditório, quando a gente interpreta a coisa julgada, são garantias, mas que devem ser reformuladas à luz de um devido processo legal social. Um outro princípio importante é o princípio da economia processual. A ação coletiva, ela promove a molecularização das pretensões. A expressão é do caso Watanabe, né? Ele diz, ao invés da atomização, que seriam as ações individuais, o processo coletivo promove a molecularização, moléculas mesmo, né? De unir, de agregar as pretensões individuais em um só processo. Então, por exemplo, ao invés de eu entrar com 100 ações de creche, por que eu não entro com uma ação coletiva para pedir aí a construção de creches? Né? Então, o objetivo é, na verdade, evitar que múltiplas ações sejam propostas. Com isso, eu evito não só esse desgaste, essa onerosidade de juizar inúmeras ações, como eu também evito a contradição dos julgados. Então, se eu já juízo 100 ações, pode ter 100 decisões diferentes, mesmo que se trate do mesmo contexto fático e jurídico. Se eu ajuizo uma ação, a decisão vai ser igual para todos. Então eu dou isonomia às decisões judiciais. Um outro
princípio é o princípio da indisponibilidade mitigada da ação coletiva. Indisponibilidade mitigada da ação coletiva. Está lá no artigo 5º, parágrafo 3º da Lei 7347, da Lei da Ação Civil Pública. Esse artigo diz o seguinte: se houver desistência infundada ou abandono de uma ação civil pública, o juiz não pode extinguir o processo sem julgamento de mérito, mas deve intimar um outro colegitimado a substituí-lo. Então imagina, por exemplo, uma associação que entra lá com uma ação civil pública e depois ela fala: não vou mexer mais com isso não, cansei, está me dando trabalho. Então, ou ela diz: eu quero desistir, de forma infundada. Por quê? Eu quero desistir, cansei. Tá? Obviamente que se a desistência for fundada, não há razão aí para o juiz intimar um outro colegitimado. Ou então, por exemplo, ela não continua a dar movimentação ao processo. De acordo com esse dispositivo, o juiz não pode. Se fosse um processo individual, o juiz ia extinguir o processo sem julgamento de mérito, por abandono, por desistência. Nesse caso, ele não pode fazer isso. Ele tem que intimar um colegitimado para sucedê-lo no processo. Então tem que intimar a Defensoria Pública, o Ministério Público e falar: a associação abandonou, desistiu de forma infundada, vocês passam então a tocarem, a serem os autores do processo. Então esse é o princípio da indisponibilidade, por isso que indisponibilidade mitigada, né? O outro princípio é o princípio da ampla divulgação da demanda. Esse está no artigo 94 do Código de Defesa do Consumidor. Princípio da ampla divulgação da demanda. O artigo 94, gente, diz que é necessário, aí, uma vez proposta a ação civil pública, que ela seja realmente difundida, dada publicidade. Ações civis públicas dizem respeito aos nossos direitos, né? Então é mais que normal quando o Ministério Público, a Defensoria, uma associação entra com uma ação civil pública, a sociedade que é destinatária dessas ações tem que ser informada, né? Diz respeito a mim. É verdade que a todos ao mesmo tempo, mas a mim também. Por isso que o artigo 94 manda dar publicidade para que a sociedade conheça essas ações. O princípio da atipicidade das ações coletivas. Está lá no artigo 83 do Código de Defesa do Consumidor. Princípio da atipicidade das ações coletivas. Artigo 83 do Código de Defesa do Consumidor, que diz o seguinte: para a defesa dos direitos desse código, qualquer ação, qualquer instrumento processual é pertinente, né? Então, gente, se eu vou defender um direito à moradia, eu posso utilizar uma ação individual, se disser respeito a um direito individual, ou posso, por exemplo, como defensora, manejar uma ação civil pública. O objetivo é você defender o direito e não que o instrumento não seja uma restrição da defesa do seu direito. É obviamente que ele tem que ser adequado, né? Se eu peço, por exemplo, uma ação de construção de creches, isso é um direito difuso. Eu não posso pedir isso para uma ação individual. Mas a questão é, direito, por exemplo, à saúde. O direito à saúde, você pode ter uma faceta individual, uma faceta coletiva bem clara. Então, a Defensoria Pública entra com ações individuais pedindo insulinas específicas, por exemplo, para uma senhora, uma pessoa que tem diabetes mellitus. Mas a Defensoria pode também, no mesmo sentido, ajuizar uma ação civil pública para que o SUS forneça nos seus postos de saúde as insulinas especiais para diabetes mellitus. Então, uma é uma faceta coletiva da saúde, outra é uma faceta individual.
né? Eu posso utilizar os instrumentos se eles, obviamente, forem pertinentes, se encaixarem no direito material. Um direito material individual e o outro é coletivo. Gente, postos os princípios, agora vamos entender melhor o que significa esses direitos difusos, coletivos e direitos individuais homogêneos, né? O que a gente fala, isso que cada um, esses termos querem dizer. Essa classificação, ela está lá no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 81, inciso 1, 2 e 3, vem explicar direitinho o que é direito difuso, coletivo estrito sensu e direito individual homogêneo. Então vamos entender. Vocês geralmente fazem uma pausa 9? Tá. Então, aguenta que tem mais um pouquinho. Cansado, né? Não é fácil. Mas vamos lá, gente. Vamos entender o que são os direitos difusos. Vamos classificar primeiro os direitos difusos. Isso está lá no artigo 81, inciso 1º. Então, o dispositivo fala: direitos difusos são aqueles de natureza transindividual. Primeira característica é transindividual. Gente, transindividual, o próprio nome já diz, que transpassa o espectro do indivíduo. Então, quando você fala em direito difuso, você necessariamente não está falando em uma pessoa só. Isso quer dizer transindividual. Né? Quando você fala em meio ambiente, você não está falando do direito de uma pessoa só. Por óbvio que, por exemplo, uma pessoa, um despejo de um produto no rio para um determinado pescador que morava ali lá e teve o seu bem violado, isso é um direito individual dele, mas isso não é o meio ambiente. O meio ambiente, ele é de todos. Ele pode ter um dano moral, um dano material, porque ia realizar pesca, ou foi contaminado. Mas o meio ambiente, necessariamente, é um direito que diz respeito a todos. Mesmo se for lá no Japão, para mim, tem reflexo aqui. Uma poluição lá no Japão tem reflexo pelo princípio da ubiquidade do meio ambiente, tem reflexo para mim. Então, não tem como o meio ambiente ter reflexos individuais. Quer saber um outro direito que também não pode ser individual? Segurança pública. Você pode ter a sua segurança individual, a questão do seu direito à segurança individual. Mas segurança pública é um direito necessariamente difuso. Ele é necessariamente transindividual. Não tem como você falar, vamos fazer uma política de segurança pública para uma pessoa só. Não tem, né? Então, se bem que pode até ter aqui no Brasil. Não deveria ser. Então, isso que quer dizer transindividual? É da natureza do direito difuso necessariamente não pertencer a só uma pessoa, e sim uma coletividade. Aí continua o artigo 81, inciso 1º. Transindividual de natureza indivisível. O que seria isso? De natureza indivisível. Gente, para melhor entender a indivisibilidade do objeto, tem um doutrinador, eu acho que é o Barbosa Moreira, que ele fala que a melhor forma é você aplicar a chamada comunhão de destinos. O destino de um é necessariamente o destino do outro. Essa é a comunhão de destinos, essa é a natureza indivisível do direito difuso. Por exemplo, a violação ao meio ambiente viola o direito de vocês e meu direito da mesma forma. A gente tem uma comunhão de destinos. A não concessão de insulina especial nos postos de saúde viola o direito à saúde das pessoas com diabetes da mesma forma, para todos de igual maneira.
Então, a comunhão de um, o destino de um é necessariamente o destino do outro. Se, por exemplo, as pessoas com deficiência, se você tem acesso, por exemplo, a uma defensoria pública e não tem uma rampa de acesso aos órgãos públicos, você está violando o direito das pessoas com deficiência da mesma forma, elas estão tendo comunhão de destinos. A partir do momento que você constrói uma rampa, você está resguardando o direito dessas pessoas com deficiência da mesma maneira. Elas estão tendo, então, uma comunhão de destinos a partir do momento que você respeita esses direitos difusos. Então, essa é a comunhão de destinos. Não dá para de vocês ser igual ao meu. Se é difuso, a gente sofre ou goza desse direito da mesma forma. Isso, depois quando vocês forem estudar até para classificar a natureza, é sempre um exercício mental que vocês estão fazendo. Bom, primeiro, é indivisível, para saber se é difuso, é indivisível? Tem ou não tem comunhão de destinos? Tem, então é indivisível. A gente vai dar uns exemplos, vai ficar mais fácil de ver. Nos direitos difusos, os seus titulares são pessoas indeterminadas e indetermináveis. Eu não consigo saber quem é. Quem é o afetado pela violação ao meio ambiente? O cidadão brasileiro, o cidadão japonês. Eu não consigo dizer quem é. Eu não consigo determinar porque, regra geral, o número é muito grande de pessoas. Quem é afetado pela violação à moralidade administrativa? O Estado de São Paulo faz um contrato fraudulento, um convênio fraudulento. Viola-se, então, a moralidade administrativa, que é um direito difuso. Quem é o afetado? Todos nós. Eu não consigo determinar, é um titular indeterminável. Quem é afetado por uma política ineficaz de saúde? Todos. Eu não consigo determinar quem é esse titular. E justamente por isso, gente, é difícil você ter uma agregação e a organização para você pleitear aquele direito. É igual o meio ambiente. Todo mundo é titular do meio ambiente, todo mundo sofre com o meio ambiente, mas como é todo mundo ao mesmo tempo, essa organização ela é muito mais difícil. Muito mais difícil, como a gente vai ver, dos direitos coletivos estrito sensu, em que você tem um grupo fechado e a organização é mais fácil. Então, quem vai se organizar para defender a moralidade administrativa no Brasil? Jesus, Teria que ser todos nós, A gente tinha que fazer isso, Mas nós estamos tendo aula aqui. A gente tinha que estar fazendo alguma coisa, Mas não estamos, Falar, amanhã eu faço. Tá todo mundo tão indeterminável, esse direito difuso pertence a todos, a ninguém ao mesmo tempo, que eu acho que eu vou ficar aqui mesmo. E a gente vai pensando assim, Então, o que Capelletti já falava, enquanto se não colocar uma pessoa ali para pleitear, que é o Ministério Público, a Defensoria, uma associação, o cidadão comum não vai fazer, não vai, deixa para depois, que é difícil mesmo, Até porque entrar com processo coletivo existe custo de todas as formas, E as pessoas estão ligadas por questões de fato. Por exemplo, ser cidadão, morar em determinado bairro. Então, os titulares, eles estão ligados por uma questão de fato. Gozar do meio ambiente, ser cidadão que goze do meio ambiente. Então, não existe um vínculo. O vínculo entre essas pessoas titulares são muito frágeis. São fáticos e muito frágeis. Então vamos relembrar. É transindividual, a natureza dele é indivisível, a gente falou que tem comunhão de destinos, esse exercício mental que vocês têm que fazer, a gente vai ver uns exemplos. Os titulares são pessoas indeterminadas e indetermináveis, eu não consigo dizer quem é o verdadeiro titular do direito difuso, é a coletividade. E estão ligadas por uma circunstância de fato, não tem relação jurídica entre elas, é só uma circunstância de fato. Vamos dar uns exemplos para a gente fazer exercício.
peguei, é bom se vocês quiserem treinar, se vocês pegarem lá o portal da Defensoria, tem várias notícias de ações civis públicas, vocês podem ir classificando, né? É interessante porque eu acho uma bobagem perguntar isso na primeira fase, mas tem prova que pergunta, né? É direito difuso, coletivo, estrito senso, direito individual homogêneo. Eu acho que até porque eu acho polêmico isso. E apesar disso, na verdade, ser a matéria que está no Código de Defesa do Consumidor, e realmente a gente tem que classificar dessa forma, isso é muito criticado pela doutrina. A doutrina diz que isso aqui, na prática, dá uma maior confusão, e dá mesmo. Mas, Defensoria Pública e Ajuização para garantir participação popular no plano diretor de Bertioga. Participação popular. Quem é o titular do direito de participação popular do plano diretor Bertioga? Pessoas determináveis e indetermináveis. Elas têm alguma ligação jurídica entre si? Não. Ligações de fato. Moram em Bertioga. Né? É transindividual? Sim. O plano de participação popular não é para uma pessoa, né? O plano diretor não é para uma pessoa, é para uma coletividade. Necessariamente transindividual. E é divisível ou indivisível? Ou eu dou participação popular para todo mundo e todo mundo goza desse direito, ou ninguém tem essa participação. Não tem como individualmente um fruir e o outro não. Decisão liminar em ação da Defensoria reconhece a necessidade de construção de estrada entre a comunidade quilombola de Bombas e a cidade de Poranga. Gente, regra geral, isso também não é um exercício tão automático, mas regra geral, a obrigação de fazer é indivisível, regra geral. Vou dar um exemplo para vocês. Então, por exemplo, construção de estrada. Ou você constrói estrada para todo mundo, ou para ninguém. É igual a rampa do pessoa com deficiência. Ou tem a rampa ali, todo mundo goza, as pessoas com deficiência gozam daquele direito de acessibilidade, ou não tem a rampa e ninguém goza. Comunhão de destinos. Né? Agora, tem que tomar cuidado com o pedido e a causa de pedir. Por exemplo, vem uma pessoa na Defensoria e fala, olha, preciso das insulinas especiais, né, que são insulinas mais caras e não estão nos protocolos do SUS. É o tipo da insulina Novorapid, que tem que chama Novorapid, que tem um efeito mais rápido para quem tem diabetes mellitus. Aí você fala assim, bom, vou entrar com uma ação. Tá. Aí você fala, vou entrar com uma ação individual ou coletiva? Não, vou entrar com uma ação coletiva porque eu não preciso entrar com 100 ações individuais. Estou com muito trabalho, mais racional, dá mais acesso à justiça. Ótimo. Tem duas ações. Você pode entrar ação de obrigação de fazer para condenar o Estado de São Paulo, que é um medicamento de alta complexidade, então o Estado que é responsável, a fornecer nos postos de distribuição gratuita a insulina Novorapid a todos os pacientes que apresentarem prescrição médica. Ponto. Um outro pedido, que o Estado de São Paulo forneça, a pedido de cada paciente, em processos de habilitação posterior, insulinas especiais. A gente vai ver que o primeiro, a natureza é difusa. Ou tem para todo mundo ou não tem, porque está lá no posto de distribuição. E o critério é claro. Apresentou a prescrição, ganha insulina, comunhão de destinos. Agora, às vezes, a gente formula um pedido que a gente vai ver que é individualizado. A pessoa vai ter que entrar com um processo que a gente chama de habilitação, que a gente vai ver direitos individuais homogêneos, para depois fazer esse pedido. Então, na verdade, são direitos individuais fracionados. Né? Então, sempre tem que analisar os pedidos. Vou dar um outro exemplo, né? Isso causou bastante polêmica justamente na discussão se era difuso ou era individual, que a gente vai ver que é individual homogêneo. Houve uma ação aqui em 2006 de escolas especiais para crianças e adolescentes com espectro de autismo, que não tinha. São Paulo simplesmente falou para os autistas, né, se viraram, não tinha uma política de saúde educacional para os autistas. Aí a MP entrou com a ação, só que a MP entrou com uma ação esquisita. Era assim, ao invés de construção de entidades educacionais próprias, podia fazer construção, né? Quando fala construção, obrigação de fazer é a coisa mais rápida, é difuso. Né? Tem lá, vai construir, vai conceder a vaga, comunhão de destinos a todos. Agora ele fez um pedido assim, que o indivíduo peça individualmente à Secretaria de Educação e caso não consiga, que seja concedido. Ele fez de uma forma que a pessoa tinha que individualmente se habilitar na ação, fez um pedido genérico, e pedir individualmente demonstrar a sua necessidade de autista e pedir a sua escola especial.
né? Isso fez multiplicar centenas ou milhares de processos naquela mesma vara em que foi proferida essa ação coletiva, que foi na 6ª Vara da Fazenda Pública aqui da capital. Isso o juiz surtou, porque essas ações individuais, elas são como se você entrasse com uma ação de essa habilitação individual, é como se entrasse com uma ação de obrigação de fazer individual, né? E como era o juiz do processo de conhecimento do processo coletivo, puxou as execuções individuais. Então todas foram direcionadas para a 6ª Vara Civil. O juiz surtou, começou a extinguir todas as ações. Tinha uma Câmara Preventa, que era a Câmara do Malheiros, que era boa, e mandava ele reformar tudo. E começaram a brigar. Só sei que esse juiz foi lá, depois foi penalizado, recebeu quase uma pena de demissão, mas ninguém aguentava ele, tiraram ele de lá. Mas, de fato, ele surtou, e dava para dar uma surtadinha mesmo, porque, na verdade, é um processo coletivo que você força depois a inúmeras ações e habilitações individuais. E no final não adianta nada. É a mesma coisa que você entrar com um processo individual, né? Então, a gente tem que sempre analisar muito antes de classificar e de pensar como a gente vai elaborar esse pedido de ação civil pública. Vamos lá. Defensoria Pública de São Paulo ajuiza ação para a criação do serviço de residência inclusiva em São Claro. Ou eu tenho um serviço de residência inclusiva ou eu não tenho, comunhão de destinos. E é transindividual. Ninguém faz um serviço de residência inclusiva para uma pessoa só, difuso. Defensoria Pública pede instalação de piso tátil ao redor de telefones públicos para identificação por pessoas com deficiência. Vejo que tudo é obrigação de fazer. Agora vamos classificar os direitos coletivos estrito sensu, tá? Quando a gente fala, gente, direitos coletivos lato sensu, a gente está a se referir a direitos difusos, coletivos estrito sensu e direitos individuais homogêneos. Então vamos lá. Quando eu falo direito coletivo lato sensu, né? Vamos estudar direitos coletivos. Eu estou falando de direitos, gênero, de que são espécies, direitos difusos, direitos coletivos estrito sensu e direitos individuais homogêneos. Tá? Então, às vezes a gente fala, vamos falar um pouco de direitos coletivos. Eu necessariamente posso, o gênero, de que são espécies, essas três categorias que estão lá no artigo 81. Mas uma dessas espécies, que é o artigo 81, inciso 2, é o direito coletivo estrito sensu, que é uma das espécies dos direitos coletivos lato sensu. Tá, então, esse direito coletivo estrito sensu está no artigo 81, inciso 2. Então, segue lá o dispositivo. O direito coletivo estrito sensu é transindividual. Então, da mesma forma, não existe um direito coletivo estrito sensu que seja individual, não há. A natureza dele é coletiva. A única coisa que ele é um coletivo, ele é um transindividual um pouco mais restrito ao grupo, à classe ou à categoria. Enquanto você tem o direito difuso, que é o meio ambiente, moralidade administrativa, que você não sabe quem é, consegue determinar, no direito coletivo estrito sensu é transindividual, mas restrito ao grupo, à classe ou à categoria. Continua o artigo 81, inciso 2. De natureza indivisível. É a mesma coisa que a gente falou dos direitos difusos. Então, a comunhão de destinos que a gente fez, aquele exercício que a gente fez, vocês vão fazer esse aqui também para se perguntar se é direito coletivo estrito sensu. Só que, veja, a comunhão de destinos aqui é só entre grupo, classe ou categoria. Então, não é uma comunhão de destinos a todas as pessoas com deficiência. É só aquele grupo restrito que a gente vai entender o que é. Então, tem uma comunhão de destinos, mas ela não é tão ampla como era nos direitos difusos. Bom, vamos entender o que seria aí esse grupo, classe ou categoria. Continua o artigo 81, inciso 2. Eles devem estar ligados por uma relação jurídica base. Essa é a grande diferença dos direitos coletivos estrito sensu dos direitos difusos. Os direitos difusos, a gente viu, eles eram ligados por uma circunstância fática.
aqui tem uma relação jurídica base. Essa é a mais importante, é a qualificadora mais importante. Então, os sujeitos estão ligados para uma relação jurídica base. E essa relação jurídica base, gente, pode ser de duas formas. Primeira delas, os sujeitos titulares dos direitos, desses direitos, estão ligados entre si por uma relação jurídica base. Por exemplo, uma associação. Então, eu, junto com os outros associados, a gente tem uma relação jurídica base. O que nos une é uma relação jurídica base. Os sindicatos, que também não deixam de ser associação, mas são diferenciados, né? Uma sociedade empresarial tem uma relação jurídica base que os une. A família tem uma relação familiar jurídica que os une. OAB, que não deixa de ser uma associação, mas também tem sua natureza jurídica própria. Os partidos políticos da mesma forma. Esses são exemplos de relações jurídicas bases dos direitos coletivos estrito sensu. Então, é esse grupo, classe ou categoria. O grupo, classe ou categoria aqui, gente, tem que necessariamente estar sobre essa relação jurídica base. Então, é importante entender, quando eu falo assim, pessoas com deficiência, isso é direito coletivo estrito sensu? Não, porque as pessoas com deficiência, eles não estão relacionados entre si por uma associação. Salvo, obviamente, se a gente estiver falando de uma associação. Pedir esse direito. Mas pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, pessoas com determinado... Isso não necessariamente você vai concluir que é um direito coletivo estrito sensu. Para você concluir, você tem que analisar se há ou não uma relação jurídica base. Por isso que vocês vão ter que fazer essas perguntas para classificar. Quando não for relação jurídica, vai ser fato que une e aí vai ser difícil. Exatamente. Se você vir ali uma relação jurídica base, há grande chance de ser coletivo estrito sensu. Se não houver, você já afasta a possibilidade de direito coletivo estrito sensu. Ou vai ser difuso, ou vai ser direito individual homogêneo. Tá? Primeira pergunta que vocês têm que fazer. Vamos dar um exemplo para vocês entenderem o que poderia ser um direito coletivo estrito sensu. São José do Rio Preto. TJ reconhece o direito à concessão de uso especial de bem público para fins de moradia após a intervenção da Defensoria Pública. São Paulo. Então, a Defensoria Pública, vocês sabem que quando você tem ocupação por mais de 5 anos em área pública, não dá para pedir uso capião. Você vai usar a medida provisória 2220, que vocês já tiveram essa aula, né? Vocês tiveram aula com aula, não tiveram? Sim ou não? Mas ele ainda não chegou. Ah, tá. Ele vai voltar. Tá. Então a gente tem uma medida importante, né? Quando você tem ocupação em área pública, a gente tem muitas das ocupações de cidades, né? Das grandes cidades em área pública. Se você se fixar, né, quem exercer posse, a comunidade que exercer posse naquela área, não vai ter direito ao uso capião, porque existe aí uma proibição constitucional. Mas você pode pedir a chamada CUEM, concessão de uso especial para fins de moradia. Isso está regulamentada na lei 2000, na medida provisória 2220, que foi inclusive recentemente alterada, mas que vige. Então, medida provisória 2220 é a chamada CUEM, concessão de uso especial para fins de moradia. Exige ali que ou o indivíduo ou uma comunidade exerça posse por mais de 5 anos na área. Então, nessa ação, digamos, por exemplo, que tem uma associação constituída. Tá? Então, há uma comunidade que está lá há mais de 5 anos, está lá há 10 anos, tem uma associação de bairro constituída e chega na defensoria e fala, bom, a prefeitura vai me tirar, eu preciso aí que vocês entrem com uma ação para proteger, para defender, para dar segurança jurídica à minha posse. O que a defensoria vai fazer? Vai entrar com uma ação declaratória da CUEM, da concessão de uso especial para fins de moradia. Se te perguntarem numa prova, e qual é a natureza jurídica do direito coletivo? Direito coletivo estrito sensu. Por quê? É um direito indivisível,
né? A comunidade está bem descrita na CUEM. Você não consegue fracionar em lotes. Por hora ela é indivisível. Então a titularidade vai ficar em nome da associação. E há uma associação de relação jurídica base que une esses titulares do direito para pedir aí esse direito em juízo. Então isso aí é um exemplo de direito coletivo estrito sensu. Agora, gente, o próprio artigo 81, inciso 2, se vocês forem ler, fala a relação jurídica base entre os titulares do direito ou com a parte contrária. Então, veja que pode ter relação jurídica base não só com os titulares do direito, mas com a parte contrária. Isso é importante. Às vezes é mais difícil da gente perceber. Por exemplo, contribuintes de determinado imposto, né? Tem uma relação, não tem, eu, por exemplo, com vocês, alguém que é contribuinte, todos nós somos, ao final, né? Nós não estamos ligados entre nós por uma relação jurídica base. Nós não somos associação nem nada, né? Mas nós somos ligados com o fisco por uma relação jurídica base. Então, nós temos uma relação jurídica base com a parte contrária. Isso é muito difícil de ver, às vezes a gente esquece dessa hipótese no caso concreto. Por exemplo, alunos de determinada escola entram com uma ação, uma associação de alunos de determinada... É que uma associação já tem a relação jurídica. Mas vamos pensar que a Defensoria Pública entra com uma ação em favor de alunos de determinada escola, né, para que não haja alterações não autorizadas acima da inflação das mensalidades escolares, né? Veja que os alunos entre si podem ter formado uma associação ou não, mas eles têm com a parte contrária uma relação jurídica base de consumo com a escola. Então, essa é a relação jurídica base que consolida os direitos coletivos estrito sensu. Então, esses são os direitos coletivos estrito sensu. Então, qualificados no artigo 81, inciso 2, do Código de Defesa do Consumidor. Então, veja, gente, o que diferencia os direitos difusos dos direitos coletivos estrito sensu? Relação jurídica base entre seus titulares e a parte contrária e a determinabilidade dos seus sujeitos. Então, nos direitos difusos não tem relação jurídica base e os sujeitos os titulares são indeterminados e indetermináveis. Eu não consigo saber quem é. Diferente nos direitos coletivos estrito sensu. Nos direitos coletivos estrito sensu, eu tenho uma relação jurídica base e os seus titulares são determinados, sim. A determinabilidade, pelo menos eles podem não ser inicialmente determinados, mas eles são determináveis. Eu consigo depois dizer quem são. E sabe por que eu consigo, gente? Por causa da relação jurídica base. A estabilidade é muito maior. Eu consigo saber, por exemplo, quem é aluno daquela escola. Por quê? Porque existe uma relação jurídica base. Agora, eu não consigo saber quem é o morador do bairro, porque é uma questão de fato. Tá? Eu consigo saber quem são os contribuintes do fisco, porque existe uma relação jurídica base entre eles, né? Mas eu não consigo dizer, por exemplo, quem é o titular da moralidade administrativa, porque são todos os cidadãos, né? Vamos fazer um intervalinho para a gente começar os direitos individuais homogêneos, tá bom?